Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. É, boa noite. Hoje, então, a gente vai dar início a um novo quadro aqui nesse perfil, que é o chamado Papo de Parto, né? Então, qual que é o objetivo dessas lives que vão começar a ser colocadas aqui, compartilhadas com vocês? A gente sabe que quando a gente pensa em trabalho de parto, quando a gente lê os relatos e tudo mais, muitas vezes a gente está olhando para aquela cerejinha do bolo, né? E é muito gratificante, muito gostoso de ver, mas a gente esquece que para ter aquela cerejinha, a gente precisa de todo um preparo prévio. E entender um pouco mais, compartilhar um pouco mais desse preparo, enfim, de como foi todo esse processo. É muito interessante, né, ter as mulheres que eu já tive o prazer e a honra de acompanhar aqui conosco. Então, hoje a gente vai começar com a Ive. Eu vou convidar ela aqui e logo mais a gente começa a conversar. Se vocês só puderem me dar um ok aqui que tá indo o som, tudo bonitinho, me ajuda bastante. Deixa eu ver aqui. Oi, gente. Já tá entrando nossa primeira convidada. Ah, tem que ficar com o microfone. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem, você? Tudo bem também. Conseguimos Certo? entrar bem certinho. Conseguiu. Gente, assim, algumas mulheres, né, acabaram, quando eu postei ali a caixinha, quem queria participar, algumas mulheres que eu acompanhei me mandaram uma mensagem, então eu fui chamando à medida que vocês foram me respondendo ali que queriam participar. Então a Ivy foi a nossa primeira convidada especial. E hoje a gente ainda tá falando com um pouco mais de distância, né, Ivy? Que não estamos aqui pertinho uma do lado da Uhum. outra, mas deu tudo certo. Ive, então, como que nem eu tava falando ali antes de eu te chamar pra live, né? Muitas vezes a gente coloca, eu sei que parto é um assunto que a gente gosta muito de conversar, é um assunto que tanto aqui ou, enfim, em rodas de conversa flui muito bem. Só que às vezes a gente olha, né, para os relatos de parto, para os partos em si, e a gente está vendo só um pedacinho daquela história, né? A gente esquece que para aquele momento acontecer, houve muita dedicação por trás, por parte da mulher, por parte do acompanhante, houve muita preparação. E eu acho que falta ainda a gente trazer realmente uma conversa a respeito disso, uma consciência, porque não é só chegar lá na hora e, tipo, parir assim do nada, né? Não mesmo. Então, claro que o nosso corpo é super potente e dá certo parir do nada, mas muitas vezes as mulheres se assustam e tem aquelas experiências que a gente escuta, né? Tanto que, ai, nossa, fiquei super assustada, não sabia o que estava acontecendo. Então, eu acho que toda a preparação prévia ela traz muito essa calma e essa consciência pra gente do que tá acontecendo, né, na hora, e a tranquilidade também para viver aquilo, né? Com Então, certeza. hoje a gente quer escutar um pouquinho de você. Como que foi tudo? Ai, foi. Assim, foi muito bom a partir do momento que eu comecei a entender o que que ia acontecer, né? Eu já estava estudando bastante sobre o parto e tudo mais, amamentação, essas coisas. Mas acho que vale um parênteses, né, Bia? Eu estava me mudando, eu sou do Rio de Janeiro, eu É, estava indo morar em Joaçaba, eu já estava grávida. E aí eu fiquei muito insegura em relação, né, tipo, sem conhecer os profissionais e tudo mais. E aí, por indicação, eu cheguei até você, que foi um encontro muito bom, né? Eu acho que isso faz muita diferença também, né? A gente sentir confiança no profissional que está acompanhando a gente. É, E aí, assim, para mim foi uma coisa muito casada, né? Tanto a fisioterapia pélvica quanto a doulagem, né? Assim, eu tinha certeza que eu queria uma doula, mas eu não sabia da fisioterapia. E aí, eu acho que os dois juntos fizeram, acho que foi uma coisa que na nossa primeira conversa você disse assim, de me conectar mais com o meu corpo.
que no primeiro momento, assim, ouvindo, parecia muito uma parada roots, assim, sabe, natureza e tudo mais. Mas que, Vou cara, ter que regressar às minhas raízes. foi. Mas, cara, assim, é o que acontece na prática, mas é que a gente já tão na doideira, né? Tão desconectado, tão assim, no meio da confusão, né? Eu tava vendo coisa de mudança e tudo mais. Que assim, é muito legal de você vivenciar isso de uma outra forma, sabe? Assim, me fez me conectar melhor, até com a gestação, né? Assim, fazer os exercícios que você passava da fisioterapia pélvica em casa. Era o meu momento de me conectar com a gravidez, era meu momento do bebê, sabe? Era uma coisa muito bacana, assim, de viver. E que quando a gente fazia os encontros da dolagem, eu já conseguia dizer, mas quando você perguntava do que você tem medo, do que você não tem, acho que a conversa ficava mais fluida, sabe? Eu conseguia botar em palavras, porque eu tinha aquele momento de me conectar com a gestação, né? Eu e o meu companheiro, não era só eu também. Eu acho que esse foi um processo importante também para o Ciro, né? Uhum. Assim, até aquele processo dele poder ver uns vídeos de parto, De né? Para parto. poder ter noção do que é isso e introjetar, assim, aquilo que você dizia, né? Dor não é sofrimento, dor não é sofrimento, dor não é sofrimento, né? E aí tem todo esse trabalho, né? Que eu acho que a gente sozinho, a gente não. Assim, pode ser que chegue, tá? Mas assim, para mim, eu só posso falar da minha experiência, né? Foi muito importante Sim, sim. ter esse acompanhamento, sabe? Poder dizer ali dos meus medos. Eu lembro de uma vez que eu pude te dizer assim, Bia, a gente estava marcado com a fisioterapia e eu falei, olha, hoje eu não, Não eu não, vai. eu não tenho cabeça para fisioterapia, eu preciso da minha dor, pelo amor de Deus. É verdade mesmo. E a Poder gente dizer troca, né? dos medos, assim, né? De como eu estava com medo de algumas coisas, né? Algumas intervenções. E é uma pessoa que você sabe que vai estar lá no dia. É diferente de eu trocar, sei lá, com a minha mãe, com uma prima próxima. É diferente de eu falar, eu tô com medo disso, disso, disso. Você que tá lá comigo no dia, né? Na hora, Assim, né? E também, às vezes, querendo ou não, a pessoa, por mais, sei lá, vai, seja seu acompanhante que vai estar com você no dia. Se ele nunca viveu aquilo, também acaba, ele não tem uma referência assim pra te falar, não, isso não acontece, ou isso acontece, né? Fica aquela coisa meio vaga, assim, também, né? sim, sim. Mas eu acho que isso, assim, como eu tô vindo visitar o Rio pela primeira vez, né? Desde que eu tive o Cauã. Todo mundo me pergunta como é que foi o parto, eu tenho falado muito disso, assim, de como eu estava muito tranquila, porque eu sabia o que ia acontecer. Nada, eu acho, prepara a gente para a dor que é. Mas não é nada Uhum. insuportável, mas você sabe o que vai acontecer, né? Você sabe que vai progredir. A velocidade a gente não sabe, no meu caso, né? Que foi muito rápido. Mas é o que você estava falando, né? Assim, o parto ele não é só ali naquele momento que a criança sai. Ele é antes e ele é depois. Depois também, é. Aquele ali é um recorte muito, muito pequeno, É uma assim, né? fotinho, né? É uma foto do vídeo inteiro. Pois é, assim. Eu acho que disso que tu colocou. É isso que a Jo comentou aqui, né? Saber o que vai acontecer. Eu acho que quando a gente, o conhecimento que a gente adquire ainda na gestação do que vai acontecer na hora do trabalho de parto, ele é usado como uma gasolina ali, né? Ele é usado como uma coisa que te dá força para seguir adiante. Porque se a gente não entende muito bem o que está acontecendo naquele momento e só começa a dor, e você não sabe perceber se aquilo ali já está mais perto do fim, está mais perto do começo, em que fase que aquilo está acontecendo, é muito mais fácil para a gente se desesperar, realmente, né? Então, e aí quando a gente se desespera, a gente perde o feeling, perde o nosso poder, né, integral sobre o trabalho de parto. Então, por isso que realmente eu concordo, assim, que essa parte do conhecimento prévio é ele que vai dar essa mapeada nesse chão pra gente, para conseguir caminhar com mais segurança. E uma coisa também que tu colocou antes, né, Ivy, que eu acho que para quem tá gestante e tudo mais, é muito importante, que a gente sempre frisa bastante nas preparações, é a questão de olhar pro medo.
que às vezes a gente passa a gestação assim, ah, tá, o que der, deu. Você tem medo? Ah, eu procuro nem pensar muito para não me assustar. Esse não é o Uma caminho, né? A cilada. gente não vamos lá, exato. A gente tem que pensar muito. Então, é melhor a gente encarar os medos que a gente tem e tatear eles mesmo, porque às vezes a gente acha que não tem, mas quando tu pega, para, se concentra, se permite sentir, entrar em contato com isso, pode ter certeza que uma coisa ou outra vai aparecer. E eu, né, sempre coloquei para você, coloco para as minhas outras Holandas que se a gente não encara o medo na gestação, lá na hora do parto, esse medo vai vir com muito mais intensidade. Porque aí Sim. lá tu tá vivendo um turbilhão de coisa e aí não tem discernimento naquele momento para falar assim: "Ah, tá. Então isso aqui eu não trabalhei, então agora eu não quero lidar com isso". Não, vai vir com tudo junto e misturado, né? Então, eu acho que realmente essa parte assim é bem interessante. Acho que é um recado mesmo, né, para as mulheres olharem para os próprios medos e buscarem e lembrar que a gente é uma fabriquinha de fazer medo. Então, se a gente acha um, você resolve aquele um e dali a pouco vai vir outro. Só que normalmente a gente tem uma noção que isso é uma coisa ruim. Nossa, eu achei que eu não tinha medo e agora eu tenho um monte. Só que isso é uma oportunidade. Quanto mais medo você. E se precisar pegar o calor, fica à vontade. Né? A gente sabe como é que é. Então, assim, se durante a gestação, quanto mais medo essa mulher teve a oportunidade de entrar em contato, mais medo ela já vai ter trabalhado. Então, com mais segurança, ela vai para o trabalho de parto. Se ela só trabalhou um e lá na hora ela se encarou com cinco, vai ser difícil a gente trabalhar os quatro lá na hora, né? E isso Uhum. impacta diretamente na experiência do nascimento, se é positivo, se é negativo, né? Então, acho isso Uhum. também interessante. E uma coisa que tu comentou a respeito do acompanhante, né? Do Ciro sempre vir junto e participar e tudo mais. Eu Uhum. acho que uma coisa que a dolagem também traz muito é esse cuidado e essa aproximação com o acompanhante. Porque é Uhum. muito normal, assim, nas primeiras vezes as mulheres relatarem coisas do tipo: ah, meu marido nem quis vir junto porque ele não é ele que vai parir, né? Então, tudo bem. E, gente, não, né? A gente sabe que a experiência do nascimento também, primeiro, é uma experiência para essa família. Então, a partir do momento que é uma experiência para essa família, é uma experiência para todo mundo que tá ali, né? Uhum. Então, outra coisa, ali a mulher, ela precisa de pessoas que ela confie. Então, se ela tem Uhum. ali no marido dela, no companheiro, essa visão de que é uma pessoa que passa confiança, segurança, acolhimento, essa pessoa precisa estar preparada para o que vai acontecer na hora. E uma coisa que Uhum. também a gente sempre conversa é: quem não ajuda, infelizmente, atrapalha. Então, assim, se a gente não se preparar para viver aquele momento junto com a mulher, muito provavelmente a gente vai sim acabar, às vezes, atrapalhando, não obviamente por uma má intenção, mas porque aquilo pode assustar, pode chocar, e aí a gente não está preparado para como agir naquele momento, né? E deixar a coisa mais difícil para a pessoa que está ali vulnerável, né? Naquela hora. Eu acho que isso que você está dizendo assim, faz toda a diferença, sabe? Porque às vezes a gente fala, não, né? O companheiro, a companheira não vai atrapalhar, assim, né? Tá todo mundo ali muito empolgado com o nascimento e tudo mais. Mas às vezes não é um atrapalhar porque quer atrapalhar, É, né? Mas o fato de não saber, de não estar ali sabendo o que que vai acontecer mesmo, né? Assim, é claro que um parto nunca vai ser igual ao outro, mas o processo, bem, tem um sim, processo que, né, que repete, né? Assim, então, eu acho que isso também ajuda muito, sabe? sim. É isso que você falou, nenhum parto, né, Ivy, vai ser igual ao outro. Isso é fato. É que nem a gente conversa assim. Existem as fases, todas as mulheres vão passar por todas as fases. Mas a velocidade é muito diferente, né? Quando a Ivy ganhou o bebê, eu brinquei com eles no hospital. Eu falei: Ivy, você não pode falar pra ninguém o tempo que você demorou pra ganhar essa criança, porque vão bater em você na rua.
Gente, aí me teve um parto assim, ó, a jato, mas a jato, a jato, a jato, sabe? E Uhum. mesmo assim ela passou por todas as fases, né? Eu lembro que quando eu encontrei com vocês que vocês abriram a porta do carro ali na saída do carro do hospital, você falou, Bia, eu não tô aguentando mais. Eu falei, você já tá ganhando. Então, assim, de olhar pra pessoa, a gente já sabe que tá ganhando, Uhum. né? Então, você Sim. tava passando por todas as fases, só que tava numa Uhum. velocidade bem acelerada, Pois né? é. Mas isso ajuda muito, né, Bia? Assim, eu sabia que eu ia, que ia ser uma. Eu esperava que ia ser uma coisa gradativa. A gente sabia as fases, você tinha explicado tudo isso muito bem. Então, assim, eu poder falar com você, falar, olha, tá no início, tá tranquilo, eu tendo contração, eu fui tirar minhas fotos de barriga de 9 meses que eu ainda não tinha tirado, tranquilíssima. Tranquilíssima, marcando as contrações, passando para você tudo. Você ali muito com a gente, né? Assim, disponível pelo celular, como você ficou durante todo o acompanhamento, mas ali na hora, né? Mais de perto. Teve um momento que eu quis me recolher um pouco, mas isso tudo foi muito rápido, né? Era questão de 10 Muito minutos, rápido. Nossa, meu estado 15 minutos acordado. assim. Pois Foi é. muito rápido. E aí, assim, eu poder falar, olha, agora eu acho que tá diferente. Avisa pra Bia que o negócio tá ficando puxado, sabe? E você vai conseguindo sinalizar. E assim, uma coisa também, que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu e o Ciro. E com a informação e com tudo que a gente foi conversando, a gente estava muito tranquilo. Tava muito tranquilo, assim. Teve uma hora até que o Ciro falou comigo, cara, eu preciso saber o que que você tá sentindo. Eu tô falando pra você, eu tô com muita dor. Mas nessa calma, cara, e eu sei que daqui a pouco vai, sabe, Eu assim, uma estou coisa. ciente que ainda não chegou no auge. Eu tava, tipo, tranquila, assim, tranquila entre aspas, porque eu sabia que a dor ia aumentar. Eu não fui pega desprevenida. Isso fez com que não doesse? Claro que não. Não. Mas quando a dor chegou lá no pico e por observar que estava progredindo rápido, eu falei, bem, daqui a pouco já tá Tá acabando, acabou. chegando. É. Tá acabando, acabou. Foi Sim, é bem isso. exatamente. Eu acho que é, sinalizar, né, essa progressão no próprio corpo é uma coisa assim, é um tipo de conhecimento que muda completamente a experiência. Por quê? De novo, quando você tá vendo que tá progredindo e você consegue entender os sinais, porque às vezes na hora, que nem na hora ali que a gente chegou, você falou pra mim, Bia, eu não sei se eu aguento mais, né? Uhum. Mas por mais que você falou isso, na tua cabeça tu sabia que já tava acabando. Então, assim, já tinha aquela noção de que tava no fim. Então é aquilo. E eu escuto isso de muitas mulheres, assim, que na hora, quando elas falam, ai, eu não vou aguentar mais. Tipo, elas estão vocalizando isso, né? Porque, claro, dói muito. E, de novo, a informação, ela não faz diminuir a dor. Ela faz você conseguir entender o processo, é diferente. E isso deixa mais fácil lidar com a dor. Só que aí, Uhum. na hora que, depois que passa, que você começa a sinalizar as coisas, aí você fala, nossa, realmente, eu percebi que já tava acabando, né? Deixa eu Uhum. ver o que que a Jill tá falando. Exatamente. Exatamente. A dor, ela é uma. A Jo, né, comentou assim: Oi! Ela comentou. Eu lembro da Bia falando: a dor é muito importante. A dor é o nosso corpo respondendo. E é isso, né? A dor é uma resposta, ela é um sinalizador do nosso corpo. Então, a dor, querendo ou não, ela é uma ferramenta que vai ajudar a mulher a perceber se, opa, eu estou com uma contração mais ativa, mais eficaz, ou eu tô com uma contração meio mais ou menos, né? Uhum. E ter essa sensação, olhar para a dor como uma coisa que pode nos dar uma resposta, nos instruir de alguma maneira, é completamente diferente do que só olhar para ela como, eu tô sofrendo muito, meu Deus, que coisa horrível, né? Hoje Uhum. ainda, agora há pouco, eu tava conversando com uma ex-doulanda minha, né, no WhatsApp, e daí ela mandou um áudio assim pra mim agora, falando assim, Bia, hoje eu voltei a treinar, e aí no treino eu fui correr, e eu falei, nossa, tá muito difícil correr, chego. Ela falou, não, não vou parar não, eu faria uma criança, então eu vou continuar correndo.
Aí ela disse, é incrível o como o parto, ele muda, né? Essas chavezinhas, assim, dentro de nós. Tipo, olha o Uhum. que eu passei. Então, eu consigo, sim, continuar fazendo alguma outra coisa aí que eu falei que eu ia fazer. E aí, o que eu respondi pra ela foi, mas é exatamente esse pensamento. Não é o que eu tenho que passar, do tipo, ai, meu Deus, coitadinha de mim, tenho que parir uma criança. É o que eu posso passar, né? Então, nossa, olha como eu sou incrível, eu consigo parir uma criança, que a gente sabe que não é um trabalho fácil, mas eu consigo. Então, pode falar. E é essa sensação mesmo, assim. Eu lembro que depois do parto, semana depois do parto, nossa, eu acho que eu tava me sentindo a Mulher Maravilha. Nossa, você tava me sentindo a pessoa mais poderosa do mundo. E é Paria muito duas legal. crianças. Não é assim, porque assim, você vê que o que você fez, tudo aquilo que você, né, todo aquele percurso fez sentido, né? Assim, que de fato foi importante fazer, né? Assim. Exatamente isso. Gente, Ive, eu não sei se mais coisas assim do parto que a gente pode falar, né? Mas, enfim, eu acho que a questão também, assim, de entender a questão da liberdade de posição na hora do expulsivo. Então, assim, procurar algumas posições que fossem mais confortáveis, eu acho que é uma coisa que também ajuda bastante, né? E a gente sabe que sozinho, assim, eu acho que ter a percepção prévia também de quais posições a gente pode fazer, de como que a gente pode ficar, eu acho que são algumas coisas que ajudam bastante lá na hora a dar uma abertura no leque, né? Porque às vezes a gente chega meio que sem saber, assim, ai, tipo, o que que eu posso fazer agora, né? E aí quando você já tem, assim, essas opções, às vezes fica um pouquinho mais Ai, fácil, né? travou aqui pra mim, Bia. Não sei se travou pra todo mundo. Ah, gente, ajudem aí. Digam se travou ou não. Você estava falando do que mais pode ajudar ali, né, na hora do É, parto. Assim, eu eu lembro que eu falei. tive uma consulta no dia que eu entrei em trabalho de parto, né? E uma das Aham. coisas que eu falei com o médico foi, eu quero estar livre, assim, para ficar na posição que eu queira ficar, na posição que seja confortável para mim, porque eu tenho certeza que eu não vou querer ficar deitada. Corta para eu parindo deitada, porque era a única posição que eu conseguia ficar, né? De lado, Não, e tu assim. foi virando, né? Tu ia virando, assim. Tu começou de quatro apoios e foi virando. Mas foi muito rápido. Pois é, assim, né? Mas isso tudo, assim, eu lembro. Até você botou uma caixinha, né, há pouco tempo, né, em relação a quem tinha receio de expelir alguma coisa, né? De evacuar, de fazer alguma coisa na hora do trabalho de parto. Eu falava, ai, Deus me livre, eu não quero fazer isso e tal, não sei o quê. Não, é seu corpo que manda e não tem essa, assim, né? E é só mais uma coisa que É, tá saindo ali no meio de um monte de outras, né? Assim. exatamente. Então, Exatamente isso. isso é muito legal, assim, né? Tipo, você deixar o corpo funcionar. Eu acho que hoje em dia a gente precisa saber muito, sabe? Assim, e toda aquela questão assim da respiração. é, Na hora, por mais que a gente não consiga pensar, claro que eu não ia recorrer a um caderninho, alguma coisa de qual posição aliviava de toda a conversa que a gente Sim, tinha tido ao longo da dolagem. Mas as coisas ficam, né? As coisas sim. ficam, e de fato, assim, as posições que relaxavam mais, que aliviavam a dor. O Ciro estava muito ligado nisso também, então ajudou. Mas eu acho que, assim, para além da hora, assim, do parto mesmo, o acompanhamento com você na gestação. Durante a gestação, para mim, foi muito importante. Eu acho que no dia é muito. Fica muito claro, assim, para as pessoas, né, da importância de ter alguém É, ali, assim, da doula. Mas durante a gestação eu passava muito mal, né? Eu tive muita queda de pressão. Então, isso fazia muito eu desacreditar que eu ia conseguir ter o parto normal. Eu queria muito, quis muito, mas eu passava mal sentada, né? Eu passava mal trabalhando sentada, eu desmaiava, eu tinha uns princípios de desmaio. Na fisioterapia, né? A gente ficou ali tentando achar uma posição que eu
ficasse melhor, estabilizasse. porque era difícil. Então, isso acontecendo, eu fui várias vezes eu desacreditava que eu ia conseguir, né? E aí você ia me explicando, você ia me acalmando, né? Ia me explicando a fisiologia da coisa também, que isso faz diferença. Eu lembro quando eu cheguei no hospital, eu falei para você, Bia, eu vou desmaiar. Eu não tô me sentindo bem, né? Que eu achei, eu tô fraca. Eu falava, eu tô fraca, eu tô fraca, eu tô fraca. E aí, você tá bem. Você não tá tendo queda de pressão agora. Você tá bem. Sim. Você vai parir o seu filho, Não tava, sabe? né? Sim. Né? Mas não, é diferente de eu ouvir isso de alguém do plantão, né? Era diferente, né? Assim, eu Sim. sabia que era você, assim, que eu podia confiar, né? Que eu podia acreditar, assim. Então, Sim. isso fez muita diferença, né? Em todos os momentos que eu duvidava, que falava que eu tô muito preocupada, porque eu tô passando muito mal e tudo mais. Você vinha, você me acalmava, a gente conversava. Tem um acolhimento que é diferente. É um profissional, né, gente? Então, assim, não é a mesma coisa de você conversar com as suas amigas, não é a mesma coisa de você conversar com seu companheiro, de você conversar nem com a minha analista. É uma outra relação e que eu acho que assim, ajuda muito você a acreditar no seu corpo e ao máximo. Eu acho que isso que tu colocou aí do passar mal, eu até tinha me esquecido, né? Eu tinha apagado da minha memória que às vezes eu passava. E é verdade, assim, agora eu lembro nitidamente da gente aqui no consultório, você, nossa, ficar super pálida e passar mal. E assim, durante a gestação, cada mulher pode vir a ter seu desafio, né? A gente tem mulheres, principalmente na gestação, que tem quedas de pressão, assim, expressivas, de realmente passar bastante mal, até porque isso é uma coisa relativamente comum, né? No primeiro, segundo trimestre. Então, acontece mesmo, não é legal, mas acontece. Então, assim, a gente tem isso, a gente tem mulheres que têm muita dor lombar. Eu já tive gestantes que tiveram, assim, grandes dores abdominais mesmo durante toda a gestação, dor no ciático, enfim. N coisas que podem acontecer que vai minando, às vezes, a confiança da mulher. E não é nem, às vezes, uma coisa assim, ai, nossa, estou doente, né? Às vezes a gente tem isso até de coisas assim, por exemplo, nossa, eu sou muito pequenininha, então não vou conseguir parir. Tipo, Uhum. gente, né? Então, eu acho que ir trabalhando essa confiança no próprio corpo e na própria fisiologia mesmo, no processo, é uma coisa que a gente primeiro precisa entender, acreditar e depois se blindar mesmo, sabe? Porque esse tipo de coisa vai continuar chegando. Nossa, você tá tão fraquinha, tá tão molinha, tem certeza que você vai conseguir passar por um parto? Nossa, mas olha como você já tá cansada agora. Imagina se você tiver um parto normal. Então, assim, poxa, a gente não é de ferro, né? Essas coisas elas vão entrando e por mais que a gente tente fechar os ouvidos, é complicado. Por isso que é tão importante a gente se fortalecer com o nosso acompanhante, com a doula, enfim, com quem tá ali nos assistindo, que isso realmente vai fazer bastante diferença mesmo. E, de novo, né? A tua experiência só mostra como uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que Nada, nada. Né, eu tenho hipotireoidismo, então eu passei por fases em que o hipo estava desregulado e a gente, né, e aquilo, isso me deixou muito insegura, muito, muito, muito insegura. Essa passação de mal e o hipo desregulado foram coisas que eu fiquei enlouquecida, assim, né, mas que esse acompanhamento é uma coisa que era diferente, né? Eu conseguia te mandar mensagem, dizer, olha, não tá legal, tá difícil o negócio, vamos conversar. Porque, porque é difícil mesmo, né? Assim, sei lá, tinha uma ideia de que o parto, né, para ela estar no seu melhor momento de vida, de saúde, de tudo. E, bom, na minha vida foi tudo muito atropelado, mas que super deu certo. Mas eu acho que todo esse processo faz muita diferença, sabe? Porque é isso, né, Bia? Doula não é essa pessoa que aparece ali na hora do na parto hora. só e vai embora. Não é. Né? Não é à toa que tem os encontros, não é à toa que o trabalho de vocês passa por isso. Né? Se fosse só ter informação, a gente ia para a internet, né? Você mandava um PDF, estava tudo certo. Exato.
né? Mas Eu vou não é começar desse. a fazer um arquivo e mandar. Não, mas Exatamente. não é disso que se assim, Eu não consigo. não, você tem que falar, você tem que falar. E aí, eu acho que isso é muito legal, assim, até porque não sei como é que é a experiência das outras pessoas, né? Mas você sai da dublagem, aí você vai conversar com o companheiro, com a companheira, vai dizer, e aí, o que que você achou? Nossa, não tinha pensado nisso, nossa, vamos então ver e tal. Eu lembro que depois de uma dublagem, né, de um encontro nosso, o Ciro começou a assistir vídeo de parto. E eu nem sabia. Aí um tempo, umas semanas depois que ele falou, nossa, eu já assisti tantos vídeos de parto. Por quê? Aí ele, não, porque eu percebi que eu precisava ver Ver. o que que era, né? Precisava ver, assim. E é isso, né? A partir do momento que a gente vai estando frente a frente com um assunto, né? Não é só ali a barriga crescendo, mas tem outras coisas, né? Aí você vai começando a ter noção do que você tem medo, do que você não tem, porque você também não se encontra com a coisa, você Fica vai, fácil. você vai deixar para acontecer tudo ali. E já é muito parir, né? Ser tudo a primeira vez, né? Eu acho que deve ser É. mais punk ainda, assim. É. Não, já é tudo, já é muita coisa parir, né? Com todo o conhecimento do mundo, ainda é muita coisa parir. Então, eu Uhum. brinco que assim, parir é uma montanha russa. Não importa se você tá indo pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, toda vez que você descer, vai te dar um frio no estômago, né? Vai te dar Uhum. aquele ai, só que assim, faz diferença você ir numa montanha russa com alguém te falando, olha, você vai ter 3 looping, vai ter uma hora aqui que vai ser mais rápido e tal, mas no final eu Uhum. te encontro lá no carrinho, né? A gente vai parar, não vai ser uma montanha russa eterna. E você simplesmente entrar na montanha russa, assim, com os olhos vendados e boa sorte, vai com Deus, né? Então, acho que o conhecimento é muito isso, assim, Uhum. sabe? É mapear mesmo o caminho e deixar a gente mais seguro do que está acontecendo, né? Uhum. Ive, a respeito do seu parto a jato. Então, assim, gente, que nem eu comentei antes com vocês, a Ivy teve um parto muito rápido, então realmente foi um acompanhamento que o trabalho foi muito mais antes do parto do que no Uhum. parto em si, né? Porque quando a gente se encontrou, ela já estava no expulsivo, então foi 10 minutos, eu acho, no máximo. Eu 10, acho que 15 foi por minutos. aí. Uns 10 minutos, assim, ó. Quem não chegou a 15 minutos já tinha. O Cauê já tinha nascido, né? Desse jeito, Foi. rodopiando na maca. Então, assim. Mas não deixou de ser um momento muito intenso, né? Acho que a gente às vezes. Um parto muito rápido. Foi mega intenso, mega doado, né? Lembro Uhum. a Ju ali abismada. Pois é, Ju. Só isso. Você vê. Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. E foi o primeiro filho, tá, gente? Não querendo, porque às vezes as pessoas acham, né? Nossa, é o 10º. Não, é o primeiro. Não, primeiríssimo. Primeiríssimo. Então, assim, pegou. E foi realmente aquilo que ela comentou: de ela tava ali super de boa, contrações espaçadas e tal. Ai, viu, eu tô me sentindo meio estranho, acho que eu vou deitar um pouquinho. Ah, joia, vai deitar. 15 minutos depois, tipo, meu Deus do céu, tá doendo muito, eu não consigo mais me mexer, a gente tem que ir pro hospital. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Foi muito rápido mesmo. Foi muito Ah, rápido, foi muito intenso. Bom, intenso vai ser sempre, né? Mas assim, foi muito, é, muito rápido. Foi exatamente. Eu muito acho que esses partos rápido. rápidos, assim, o principal desafio também é a questão da gente processar o que tá acontecendo, né? Porque num parto mais, que é mais escadinha, você, opa, tô nessa fase. Ah, tô nessa. Ah, o expulsivo tá se aproximando. Ah, você vai se preparando, né, para aquilo. Agora, assim, desse jeito, foi tipo, tô bem, tô no começo do nada, né? Do nada, assim, na nossa percepção, mas na percepção Uhum. do corpo, ele já tava ali trabalhando. E aí, do nada, o bebê já tava nascendo, né? Então, Sim. eu acho que isso realmente traz essa questão da gente ir pro hospital, assim, sabendo que o parto vai ser sempre uma caixinha de surpresa. Às vezes a gente acha que, nossa, vai demorar um monte, porque, é primigesta, não sei o quê, não sei o quê. E aí,
né, temos um parto desse estilo da Ivy, que não foi meu primeiro, eu tenho Super. certeza que não será o último de bebês que nascem escorregando, como às vezes a gente já. Né, é tipo um pé de quiabo, né? Bem, uma coisa assim. E aí a gente tem aqueles partos que são mais demorados realmente, mas nem por isso a gente vai perder o brilho, perder a intensidade, perder a beleza do nascimento, né? Então, acho que a preparação é isso. A gente não sabe o rumo que aquilo vai tomar, mas a gente sabe que ela pode tomar alguns rumos, né? E se Uhum. preparar o que couber a nós para cada rumo que se seguir, né? Sim. A gente escuta muita coisa, né? Inevitavelmente a gente vai ouvir na fila do mercado, na confraternização de família, no trabalho, a gente vai ouvir. Então, assim, eu acho que a gente precisa. E filtrar isso sozinho é muito difícil, eu acho, sabe? Eu fiquei um tempo, né? Até eu chegar de fato em Joaçaba e a gente começar a conversar e tudo mais, eu fiquei um tempo. Então, assim. As pessoas não falam por maldade, é claro que não, mas isso é maneira tímida, assim, né? Eu acho que eu não sei como teria sido se eu não tivesse esse espaço, sabe? Até para dizer assim, cara, acho que aquilo que eu ouvi me deu seu mal. Cara, olha, eu vi isso, tô meio ensabiada. Eu lembro de falar com você que tô com medo da laceração, tô com muito medo de ter Uhum. laceração. E aí você me explicar tudo com uma paciência, entender o que que seria laceração, o que que não era, o que que poderia acontecer. Acabou que, pelo parto ter sido muito rápido, né? O Cauã saiu numa Teve um contração pouquinho. só. Então, assim, eu tive bastante laceração, né? E aí, assim, mas depois eu tava, né, o médico tava ali fazendo os A pontos sutura. e a gente super conversando, né? E a gente, tipo, na boa, eu tava super tranquila. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar tranquila numa situação daquela, mas eu sabia o que estava acontecendo, né? Assim, então isso deu uma calma também, né? Sim, da gente ter isso que tu comentou, né, Ivy? Assim, eu acho que um dos motivos de querer tanto trazer assim para a rede social, para a internet, essas experiências positivas e esses caminhos realmente é porque, infelizmente, eu vivo numa bolha onde as pessoas que chegam são pessoas que têm informação, já buscam isso, etc. Só que, infelizmente, ainda o que eu escuto de vocês é as pessoas desencorajando assim muito, né? Só história trágica. Então, assim, ninguém chega para falar: nossa, tive uma experiência tão legal de parto, nossa, vivi uma coisa tão legal. Vai, né? Vai também, vai com coragem, confia no teu corpo. Não, é só porque você é louca, por que você vai fazer isso, como você é corajosa. Então, assim, são coisas que, querendo ou não, a gente, isso vai minando, né, nossa confiança no processo, vai minando a nossa confiança na gente mesma. Então, eu acho muito importante realmente, assim, trazer um espaço para a gente perceber que não, calma, sabe? Não é tudo assim, né? Tem como a gente Uhum. viver uma experiência de parto positiva, tem como a gente se preparar para o que cabe a nós. Sempre reforço para vocês estudar, se informar. Não é uma coisa que vai anular a possibilidade de uma cesariana. Isso é uma coisa que a gente sempre precisa ter muito, muito, muito claro. Só que, na imensa maioria das vezes, o parto é super viável. E aí, se for viável e tu quiser e não estiver preparado, né? Uhum. Então a gente se prepara para o que dá para se preparar. Para o que não dá, a gente está ali justamente numa instituição de saúde, assistida por profissionais, justamente por isso, para que tenha alguém ali que nos assista e nos auxilie quando necessário, né? Então eu acho que ter toda essa noção assim de que, poxa, eu fiz a minha parte, eu acho que isso também deixa a gente muito tranquila. Eu fiz a minha parte. Eu estudei, eu me informei, o que dava para mim fazer, eu fiz. Daqui em diante, a gente precisa também aprender a entregar, né, o processo. Então, acho isso bem importante também. Isso fez muita diferença. Eu tinha muito receio de não de ir para uma cesárea, né? Assim,
Não por ser menor ou qualquer coisa, porque eu queria muito parto normal, então eu tinha muito medo. E aí, lembro de uma dessas nossas conversas também, de poder falar para você que eu não queria de jeito nenhum. E aí a gente poder ver os cenários possíveis, né? Assim, né? O que que seria, então, uma indicação absoluta de cesárea, o que que não é, até que ponto a gente pode ir, sabe? E poder dizer para você e para o Ciro juntos, falar, eu não quero, se eu pedir, por favor, finge que não Me me segura. escutou, né? Não, não é isso que eu quero, se eu falar isso na hora, você esquece. Mas eu acho que isso, assim, sabe, de não. Eu acho que deve ser muito ruim você depois se sentir lesada, né, num momento tão importante desse, sabe? Então, eu acho que esse acompanhamento e a gente poder estudar sobre o parto, sobre a amamentação, sobre, sabe, todas essas coisas que são muito, muito, muito importantes, pra gente não cair, eu acho que é, né, nesse conto da carochinha de que é tudo muito instintivo e assim, sabe, a coisa vai fluir tranquilamente, que não vai, assim, não vai fluir Não. tranquilamente, dói a beça. Dói a beça. Agora, o que que vai enterrar, o que que vai acontecer, sabe? Você poder ter profissionais que você confia, que você sabe que assim, você está entregando o seu corpo de certa forma, né? Assim, é o seu corpo que está trabalhando, mas ao mesmo tempo, como a gente vê aí, né? Infelizmente, vários relatos, ao mesmo tempo você está muito vulnerável. Tá muito vulnerável. Muito. Então, assim, você ter profissionais que você pode contar e que você pode ficar tranquila, que assim, independente do que aconteça, vão tomar as melhores decisões. Eu acho que isso faz muita diferença também, sabe? Eu acho que eu tive liberdade de falar com você o que eu queria, o que eu não queria, o que eu tinha medo, o que eu não tinha medo, né? Assim, eu podia falar com você quando você bota os seus relatos, né, de parto, que eu acho muito bacanas. Aquilo me ajudava a me encontrar, às vezes, com o que que eu estava pensando de parto, que eu nem sabia o que que era. E falar, nossa, Bia, achei que aquilo ali, eu não quero passar por aquilo, não. Ai, não, me explica. Ele disse, não, calma aí, então. Olha, deixa eu te explicar. E aí você me explicava Precisa todo o assim. processo. Desde o processo do que é entrar no hospital, né, quem vai me acompanhar, se eu vou precisar ter acesso, se não vou, sabe? O que que vai acontecer ali, assim, né? Eu nunca tinha entrado no hospital, assim, para, né, como paciente, assim, nunca tinha ocorrido. Então, eu acho que tudo isso, né, assim, não ser uma grande novidade, Uhum. né, isso já ajuda, né? Porque eu acho que a gente pode ficar. Eu sei que eu sou muito ressabiada, assim, né? Então, de ficar o tempo todo, tipo, será que tá tudo bem? Será que não tá tudo bem? Não, por que que isso tá acontecendo? Por que que isso não tá acontecendo? Né? Assim, quando você já sabe o que que vai rolar, é muito mais possível, eu acho, sabe? É muito mais bacana, é muito mais. Eu acho que você fica mais à vontade, assim, pra falar, bom, vai, corpo, agora é contigo, sabe? Sim. Porque É eu porque vejo que também. também essas pessoas que eu confio estão cuidando. E também tem essa questão do intuitivo, porque assim, Neve, deixa rolar. Só que assim, a gente não vive numa cultura onde essa intuição ela é trabalhada. Então, assim, muito pelo contrário. A gente cresce ali escutando coisas do tipo, é muito difícil, nossa, é muito sofrido, nossa, fulano de tal passou lá 5 dias sofrendo e não conseguiu. Então, assim, não é um tipo de cultura que realmente incentiva e faz a gente acreditar nessa potência, nessa fluidez do nosso corpo, né? E aí, simplesmente, de um dia para o outro, chega e fala assim, vai lá, confia na fluidez, tá tudo certo. Não, né? Você passou uma vida inteira ali solidificando aquilo dentro de você, ao contrário. Então, eu acho que realmente só chegar e falar para a mulher assim, vai, que é super intuitivo e vai dar tudo certo. Poxa, não que não seja válido, mas eu acho que pensando na nossa sociedade que a gente passou uma vida construindo uma percepção ao contrária,
né, o contrário disso, não vai ser só falando, ah, vai lá, vai dar tudo certo, que você vai conseguir realmente fazer essa mulher virar essa chavinha e falar, ah, então tá, pronto, agora eu não tenho mais medo nenhum, vou deixar fluir, tá tudo certo. Né? Não, a gente precisa trabalhar melhor isso. É porque eu acho que é isso, né, Bia? Não é uma questão de se vai conseguir parir ou não. Se você deixar a Sim, mulher quieta, ela vai parir. Agora, como vai ser essa experiência? Isso faz toda a diferença, né? Não é uma experiência de ir ali fazer um lanche, né? É uma outra coisa, assim, que mexe a cabeça da gente, que mexe muito com o corpo. Então, eu acho que sabe, toda essa preparação, cara, eu se eu tiver outro filho, eu vou fazer tudo de novo, porque faz muita diferença, assim, né? Não sei que se prepare. Mas assim, porque faz muita diferença. Super. Eu acho que uma coisa legal também, assim, quando a gente começou com a fisioterapia pélvica, né? É muito difícil para mim falar de um e falar de outro, porque os dois foram muito importantes, foram com você, né? Então, assim, a questão da respiração, né? Assim, quando você começou, aquilo era impossível para mim. Como é que eu vou respirar? Como ela tá falando? Que pessoa louca! E não, assim, né? Quando você vai fazendo né, os exercícios e tudo mais, eu lembro que por fim eu conseguia dizer assim, nossa, eu preciso comer tal coisa, né? Eu preciso comer mais carne. Nossa, não, agora eu tô com vontade de comer mais carboidrato, né? Cara, assim, eu não oscilei o meu peso de uma forma, né? Eu fui ganhando peso da gestação. E eu tenho certeza que é muito por causa disso, assim, né? Porque você vai se conectando com o corpo e isso vai fazendo toda a diferença lá na frente, né? eu acho que uma coisa também que tu disse lá no comecinho, né, Ivy, de você pegar para fazer os exercícios. Então, tanto os exercícios da físio quanto os exercícios da doulagem. Essa questão do comprometimento. Isso é uma coisa que eu, né, toda sessão chega ali, e aí, fez o que tinha que fazer? Porque, de novo, nenhum serviço ele faz milagre sozinho, né? A gente precisa também desse comprometimento, desse afinco com o desejo da mulher. Então, ah, eu quero tal coisa. Ah, então eu sei que eu vou ter que sim me dedicar a estudar, vou ter que sim me dedicar e, enfim, fazer os temas de casa, da doulagem, da físio, enfim, vai precisar ter uma dedicação. É uma via de mão dupla, né? Ela é uma entrega por parte da doula, mas ela também é uma entrega por parte muito, né? Da mulher, do casal, enfim, da mulher, do acompanhante, da acompanhante dela, porque se a gente não tiver essa via de mão dupla, você não consegue acessar, né? Às vezes a gente não tem aquela impressão que a gente fala com a pessoa, mas a pessoa não ouve a gente de volta, né? Você fica ali, nossa, falei, 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 parece que a pessoa não conseguia atingir nada ela com aquela informação. Porque é isso, às vezes a gente tá falando uma coisa, mas se a pessoa não tá aberta para escutar aquilo também, fica tudo mais dificultoso, né? Então, eu acho que uma coisa assim que eu sempre via muito em você no Ciro é isso, essa abertura, essa coisa de não, a gente vai pensar sobre isso, a gente vai fazer, a gente vai se dedicar e, enfim, não o parto rápido eu não vou colocar como mérito disso, porque a gente sabe que, né, isso não é uma coisa que, ai, me preparei, aí vou ter um parto rápido, ou não me preparei, vou ter um parto longo. Isso a gente só pode dar mérito para a genética e para o Cauã mesmo. Mas, assim, a questão de passar bem por essa experiência, né? Passar bem, passar feliz e recebendo ele do melhor jeito que a gente pode receber, mesmo pegando todo mundo meio no susto. Eu compro café É... ali. Foi no... Mas, enfim, acho que essa recepção é muito mérito de vocês. Essa questão do comprometimento e de ir atrás, de estar aberto à informação mesmo. Foi um bom encontro, né, Bia, da gente com você e com o médico que me assistiu também. De Maravilhoso. novo, né, a gente estava mudando de cidade, tudo muito novo. Então, assim, era um mar de inseguranças ali, né? Mas que não dava muito tempo de cuidar de tudo. Então, é abrir mão também para poder dar lugar para o parto, não é dar lugar para o seu filho, é claro, eu acho que né, na maioria das vezes as pessoas fazem isso.
Só que uma coisa que eu ouvi muito, assim, até das pessoas que eu sigo, eu acho que isso é um cuidado também, né? Vejam quem vocês vão seguir, assim, né? Não fica ouvindo de qualquer um, de qualquer pessoa, pelo amor de Deus. É, que era assim, o que você vai priorizar? Né, assim, eu sei que sem querer bom, eu tava me mudando de estado, isso tudo tem um custo, né, assim, era muita coisa, e assim, a roupinha linda, fofa, maravilhosa, ou eu ia ganhar, ou não ia ter, e tava tudo bem, sabe, tava tudo certo, assim, né, pra gente fazer também, pensar num enxoval, mas, Útil. mais útil, obrigada. Bem mais útil, né? O que que é que faz, assim, tipo, hoje eu digo, assim, no enxoval para as minhas amigas, né? A Doula, consultora de amamentação, Luísa maravilhosa, Luísa entrou aí. né? Assim, porque, cara, faz toda a diferença, sabe? Isso faz diferença. A roupinha de R$ 500 não vai fazer nenhuma, né? Nenhuma. E se madrinha, padrinho quiser dar, ótimo. Não quer, um recurso ilimitado, use-o como você é melhor. Mas se você precisa fazer escolhas, eu acho que fica isso, assim, né? Invista nos profissionais, sabe? Invista em formação, invista nos profissionais, porque, cara, isso faz toda a diferença, assim. Mais uma vez, eu só tenho um filho, mas me conhecendo, né, assim, e as pessoas falando, nossa, eu nunca tive tão tranquilo. Não imaginei que você fosse estar tão tranquilo, assim, né? Mas é, era isso, assim, né? Eu estava muito confiante por conta desses profissionais que estavam comigo, né? Assim, eu lembro que até mesmo a Luísa, quando eu conversei, você falou, né, da consultoria de amamentação e tal, e aí eu conversei com a Luísa e eu falei, Ciro, se acontecer isso, isso e isso, se tiver um desconforto na amamentação, não espera eu falar, porque de repente eu não vou conseguir pedir. É, eu lembro Mas que a você gente falou vai isso. lá na frente e faz. E foi o que aconteceu, sabe? Foi ótimo. Para que o meu seio não ia melhorar sozinho, né? É, A pega não ia não ia. ter, não ia de um dia para o outro, super funcionou, né? Até na maternidade mesmo, o Calmon por fim pegou o outro seio. E aí uma das enfermeiras falou para mim, não, essa consulta de amamentação vai dizer que nem precisa mais dela. E eu lembro de olhar para você e falar, não, porque eu não sei o que que eu fiz. Eu não faço Deu ideia. certo, mas eu não sei por quê. Divino, porque eu não faço ideia do que está acontecendo aqui, sabe? Então, até para você poder pedir ajuda, né? Até Sim. para você poder dizer, olha, isso aqui não tá bacana, né? Da mesma forma que eu pude recorrer depois ao médico e dizer, olha, acho que esse ponto aqui tá esquisito. E logo ele me atendeu e tudo mais. Então, assim, a gente não sabe como vai ser, foi o que você falou, a gente não tem controle de como vão ser as coisas. Mas se a gente já tem a informação, e se a gente já sabe a quem a gente pode vir a recorrer, nossa, isso faz tudo diferente. Isso tudo foi ficando muito claro para mim ao longo da gestação. E aí, por isso, né, eu retorno no que eu estava dizendo no início. O parto ter sido rápido, beleza, foi do jeito que foi, para mim foi ótimo, porque foi rápido, mas não quer dizer que eu diga hoje assim, ah, não precisa. É, Não é nada. Não é, sabe? Pelo contrário, acho que assim, o processo foi mais tranquilo, né? A coisa fluiu diferente, não em relação ao tempo do parto, mas a como eu e o Ciro estávamos reagindo, para né? receber o Cauã por causa disso, porque a gente pôde dar lugar para as nossas dúvidas, para o que a gente não sabia, para aprender, né? Entender que a gente não sabe tudo mesmo. Que a experiência da nossa mãe e da nossa avó é válida, porque a experiência de toda mulher eu acho que é válida em relação ao Muito parto, válida. mas que isso não é Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Não é diferente, né? Cada um vai ter a sua experiência de parto da mesma forma que se eu tiver outro filho, pode ser que eu Vai ser fique em outra. parto 5 dias, não quer dizer que é rápido.
Mas acho que poder ter consciência disso e entendendo, né? O que que a gente podia lançar a mão para aliviar a dor, né? A gente sabe que dói a beça. Mas será que toda mulher sabe como pode fazer para aliviar? O que que pode fazer? Todo companheiro tem noção do que quer? Ou ele vai esperar a criança nascer, enquanto ele espera ele tá no celular, sabe? Deus me livre, É, eu tava, sabe? sim. E acho que tudo isso, assim, sabe, vai dando base para essa experiência ser mais positiva, né? Como você diz, assim, ser Sim. melhor. Bom, o que aconteceu comigo foi ótimo. Ive, você já respondeu, mas com certeza, né? Se a gente tiver outra. Se a gente não, né? Porque eu não vou ter junto. Mas se vocês forem ter outro bebê, assim, tu pensa de novo num parto normal. Uhum, com certeza. Com Porque certeza. isso também é uma coisa assim que às vezes as mulheres falam, né? Nossa, eu tive um, mas eu não quero o outro nem pensar. E tipo, não, gente, essa não é uma verdade absoluta, né? Assim, eu já sabia, né? Mas perguntar com o sentido da gente pensar, não, realmente, tem mulheres que pariram e vão escolher parir de novo quantas vezes tiverem, né? Se Então, tiver 50 filhos, eu vou querer 50 partes normais. Luísa, que me desculpe, agora amamentar eu já repenso. Mentira, eu não me arrependo, não. A gente foi mais pode que amamentar do mais que difícil, parir. né? Não, mas assim, não tinha nem como, né? E foi muito rápido, não tinha como. Porque a amamentação já é um processo bem demorado, né? Assim, parir é o que eu falo, vai ser um dia. Então, a amamentação realmente é uma coisa que demanda muito mais tempo, não é só uma vez, né? Não é uma mamar que você dá ali e deu. Tem todo um processo. Então, realmente, a amamentação é um dos grandes desafios aí depois que o bebê nasce, né? Sim, com certeza. Mas faz parte, né? Assim, Faz parte. é uma experiência muito legal, sei lá, mas muito bacana, assim, sabe? Realmente, hoje em dia eu falo para todo mundo, né? Assim, e aí, como é que foi? Ótimo, tente ter pelo menos informe, no mínimo se informe. Se Se informe. informe, estude os dois lados da moeda. Não tenha uma certeza cega do parto normal, né? Do parto, não tenha uma certeza cega Uhum. do cesárea, vai procurar ver o que que é, não no sentido de escolher, mas porque é o teu corpo. É o teu Não, e corpo. porque às vezes a gente tem Saber o que que vai, preconceitos, né? você precisa saber o que que vai acontecer, você precisa saber, sabe? A cesárea é uma cirurgia, né? O que que indica essa cirurgia, né? Ao mesmo tempo, o que que faz você confiar que você vai ter um parto, né? O que que vai Uhum. você confiar que vai fluir legal, vai fluir legal porque foi o que a gente estava falando antes, né? Porque eu confio que vai. A gente já está tão desconectado, né? Assim, como que você confia porque, né? Assim, de encarar a coisa de frente, eu acho que faz diferença, né? É muito legal ver as roupinhas, é muito legal ver isso tudo, mas às vezes a gente se perde nisso e não vê O aquele essencial, né? o processo que a gente vai passar, que nosso corpo vai passar, né? Assim, então isso eu acho que faz muita diferença, assim, sabe? E que para mim é um divisor de águas, sabe? Assim, até o como eu lido com o corpo agora, né? Assim, né? Para além da amamentação, né? Como é que eu lido com isso, assim, de como cuidar do que tá esquisito, o que que não tá, né? De você conseguir mais ouvir o teu corpo e tudo mais. A quem você vai recorrer, quem você pode pedir ajuda, se tem alguma coisa esquisita, né? Poder dividir isso, né? Você que diga, né, Bia, que ainda recorre ao Bia, mas Tudo certo. é muito, assim, para mim fez muita diferença. Algumas pessoas já me perguntaram, né, assim, o que que se eu tiraria alguma coisa e tal, não sei o que, não tiraria, assim, não tiraria. Eu acho que faz sentido, eu acho que é um acompanhamento muito importante. Aí, de novo, eu falo das duas coisas, né, Bia? Tanto da dolagem quanto da físio.
Que assim, também é uma coisa que faz você se conectar, que faz você ver, nossa, não, eu tô conseguindo fazer as coisas, né? Eu tô conseguindo, faz você se mexer. Eu acho que o tanto que eu tava passando mal, eu não ia fazer nada por iniciativa minha, né? Eu só fazia porque tinha uma orientação ali, né? Assim, então, Sim, isso eu tenho certeza que isso fez diferença. De repente, até na minha recuperação e tal, que foi também sim. muito rápida, né? Não tive nada assim. Acho que desde que eu parei o cão, eu olhava pra mim e falava: posso tomar banho? Deixa eu tomar banho agora. Posso levantar já? E me espera um pouco. Mas que, assim, isso tudo, assim, foi muito bom, assim. Eu acho que até pro pós-parto, sabe? Sim, com certeza. Né, tem uma coisa que a gente não fala muito, mas o puerpério, ele não é moleza, né? É um mix de hormônios e de sentimentos e de ato intenso, tudo muito junto. Então, passar por todo esse processo ao longo da gestação e se preparar para isso também eu acho que para mim foi muito importante, sabe, Bia? E faz parte dessa preparação, né? Toda aquela nossa conversa, assim, até da sua Eu acho, disponibilidade, né? sim, eu acho que uma coisa assim muito importante também é o parto em si, essa preparação para o parto, essa parceria que a gente tem, que a gente vai criando assim, né? Porque a doulagem, ela é um momento da mulher e do acompanhante sentarem ali e realmente se dedicarem para o parto, para aquela preparação e tudo mais. E isso vai unindo o casal na paternidade mesmo, né? Vai gerando um momento ali de conexão para algo que ainda vai acontecer. E principalmente quando a gente fala do homem, muitas vezes isso ainda é um pouco mais abstrato, porque esse bebê ainda não tá ali, né? A mulher já tá sentindo todas as mudanças corporais, etc. E esse bebê ainda não tá ali naquele momento pro homem, né? Fica uma coisa meio abstrata. Às vezes até pra mulher fica, né? Ele fica tipo, meu Deus, tem uma criança aqui dentro de mim, tá tudo tão estranho. Então, assim, se até pra gente fica, imagina pro parceiro. E aí, quando você passa, eu acho que por um trabalho de parto onde essa união, esse companheirismo, ele marca ali aquele momento, isso caminha, né, pro pós. Então essa mulher também vai para um puerpério sabendo que ela vem de uma história, ali vem de um momento de companheirismo, de acolhimento, de parceria. E isso acho que vai deixando esse início um pouco mais leve, né, do que ele seria se a gente já viesse ali de uma situação que, tipo, poxa, me senti sozinha, ninguém tava nem aí pra mim, tava desamparada. Então, eu acho que muito também, assim, é como a gente inicia, né, esse caminho. A gente sabe que, eu brinco assim, que os áudios chorando no porpério, eles são normais, né? Eles são comuns, realmente, assim, eu acabo recebendo bastante. Só que às vezes é um choro sem motivo até. É aquele, ai, ele é muito lindo, eu não sei por que eu tô chorando, eu olho pra ele e já fico chorando e não paro mais. Então, esse é o tipo de áudio que eu fico feliz, assim, em receber. Porque, poxa, faz parte, ele é um momento realmente que os nossos hormônios estão dando toda uma misturada, então é normal. Agora, é aquele choro assim de nossa, meu companheiro não ficou lá pra mim na hora como eu achei que ficaria, sabe? Isso é uma coisa mais pesada. Então, eu acho que realmente, né? De novo, a gente entra na questão do acesso, então, de ter ali a pessoa que está passando a informação e ter do outro lado uma dupla que está querendo pegar essa informação, né? Porque infelizmente a gente ainda não consegue as pessoas que a gente quer. É tudo uma via de mão dupla, assim. Então, mas eu fico muito feliz, né? Já falei isso um monte de vezes, de ter acompanhado vocês, foi um prazer imenso. E eu acho que esse é um dos objetivos desse tipo de conversa, assim, a gente conseguir levar realmente esse tipo de experiência que, como tu falou, cada mulher vai ter uma experiência única, tanto de gestação, de parto, de puerpério, mas
ver a da outra mulher, entender, compartilhar isso, nunca é um desperdício, né? A gente sempre aprende um pouquinho, a gente vê que apesar das diferenças, a gente tem algumas familiaridades, a gente tem algumas semelhanças, e eu acho que são essas semelhanças que fazem a gente se unir e a gente se espelhar e a gente encontrar força, né? Porque Uhum. quando a gente percebe que, poxa, ela conseguiu, ela conseguiu, ela conseguiu, ela conseguiu, por que que eu não vou conseguir, né? Por que que eu tô duvidando de mim? Então, eu acho que isso é um dos motivos, assim, da gente compartilhar essas histórias boas, né? Sim, sim, isso foi muito importante para mim também, poder me sentir um pouco mais à vontade de perguntar para algumas mães que eu sabia que já tinham tido partos normais aqui pelo Instagram mesmo, mas às vezes não é uma pessoa que você conversa tanto, você fica meio assim. Mas que, cara, não, né? Mães se reconhecem de fato, né? Se conhecem novamente ali a partir desse prisma. Então, assim, de poder perguntar, né? Como é que foi pós-parto? Escutem outras mães, que isso faz diferença, assim. Porque uma coisa que eu acho que isso da maternidade traz é que, assim, você pode ter uma super rede, mas tem algo de uma solidão, de algo de uma De um caminho só seu, né? só seu, exato, né? E não é assim, eu não posso dizer do meu companheiro assim, um paizão, baita companheiro, sabe? Enfim, os dois somos pais, né? Não estava na minha conta. Deus me livre de dizer que o Ciro me ajudou. Isso não é ajuda, né? A gente sabe de tudo isso. Mas, cara, é diferente. São experiências diferentes, né? Até assim, a ponto de eu poder ter ido buscar perfis aqui no Instagram de pais, né? Que compartilham a experiência dele. Uma coisa, assim, muito legal, que eu achei fantástica, que desde o primeiro dia do Cauã, o Ciro usa o sling, né? Que foi um jeito que ele, né, viu, teve acesso, uma coisa que para mim não era óbvia, sabe? Dele poder ter essa conexão com o Cauã, que é algo que, né, entre eu e ele já é algo meio que você já Mas nasce, né? Ele sabe, ele vem, ele se acalma com o barulho do meu coração, ele se acalma, né, com o meu cheiro e tudo mais. Mas que desde o primeiro dia o Ciro estava voltado para ter essa relação. conexão Uhum. falou, né? Não era uma coisa de tipo, quando ele crescer, né? Ele ainda é muito pequenininho, agora ele só quer saber de peito. Não, sabe? De poder tomar para si também a coisa. Isso fez, nossa, toda a diferença, assim, né? As pessoas observavam, nossa, ele é tão pequenininho e ele já procura o pai. Sim, ele já procura, né? E aí a gente vê como essas coisas são importantes. Né? E aí, é claro, eu tô falando da minha relação né, que é com o Ciro, mas eu acho que isso cabe para todos os acompanhantes, qualquer tipo de acompanhante. Não é o parceiro amoroso ou a parceira amorosa, mas é a mãe, é a tia, é um padrinho, é uma madrinha, alguém assim, né? Com quem que tu vai poder contar mesmo? Que essa pessoa possa, de fato, estar na mesma página que você, assim, né? Sim. Então, eu acho que isso ajuda muito, né? Assim, eu acho importante a gente dizer, porque acho que muda como a gente tem essa experiência. Travou um pouquinho o final, Ive, desculpa. Não, eu só estava falando de como isso eu acho que muda a experiência, assim, né? De cada Ah, um que sim. vai estar ali naquela relação, né? Da dupla que for e tal, poder estar mais, Conectado assim, e assim, no mesmo pé, né? Os dois estarem ali juntos, sabendo e dispostos, né? Eu acho que a palavra é essa, assim. Quando a gente fala de quem tá ali do nosso lado, é a disposição. A gente sabe que esse lance do intuitivo, do feeling, nananã, não é tão verdade, né? A gente sabe que o que conta mesmo é essa disposição. Então, a gente tem que ter do nosso lado uma pessoa disposta para pegar isso junto com a gente, realmente. E, Ive, vamos ficando por aqui, porque eu já extrapolei 1 hora de live, não sei, agora eu acho que o Instagram dá mais de 1 hora, porque uma vez ele cortava a gente no meio do caminho. Então, te agradeço imensamente por ter se disponibilizado para estar participando.
Reitero que foi um prazer imenso, imenso, imenso acompanhar vocês durante a gestação. Enfim, né? A gente sabe que depois a gente já se viu, então espero que a gente continue aí sempre próximas. E se um dia vier um outro bebezinho, estarei aqui esperando vocês de novo. E obrigada Com por estar certeza. compartilhando a tua história com outras gestantes também, com outras mulheres, enfim, colocando, né, esses conhecimentos que eu acho tão importante que a gente consiga realmente espalhar para as outras pessoas. E, e é isso. Se você quiser dar um tchau, fica bem à vontade. Sim, eu que aproveito a oportunidade para agradecer publicamente, né, seu acompanhamento e assim a sua ética, como você leva a coisa, que é de uma forma muito leve e muito potente. Eu acho que é um trabalho incrível de ajudar a gente, né, nós mulheres, a acreditar de novo no nosso corpo e a estar ali junto, sabe? Se disponibilizar de fato a estar junto. Então, assim, tenho certeza que minha experiência de parto foi muito positiva por conta de toda essa parceria que a gente fez, né? Que a gente leva ela para além do parto, mas que nesses momentos foi essencial, assim. Acho que sem você eu não quero nem imaginar como seria. Mas seria tudo certo. Seria, mas assim, foi de uma forma muito leve, muito positiva. Gente, Muitíssimo então é obrigada. isso. Ive, obrigada de coração por ter participado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Então agora esse papo de parto vai ser uma coisa meio frequente por aqui. Semana que vem a gente vai ter de novo, na quarta-feira, às 8h30. Teremos mais uma super história para compartilhar aqui com vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra de novo por aqui, meio que sempre. Tá bom? Ive, beijo, obrigada, tá? Obrigada também a quem ficou por Beijo. aqui. E é isso, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.